Boa noite, família. Por incrível que pareça, a gente passa a se encontrar não recebendo o amor, o carinho e a atenção das pessoas que nós amamos. Aí, aparentemente, a gente passamos a nos deparar com certas pessoas que a gente mal conhecemos, mas passamos a se encontrar recebendo esse amor, esse carinho, essa atenção toda que nós não se encontramos recebendo de quem passa a se encontrar fazendo parte da nossa convivência. Aí então a gente passamos a se apegar de uma tal forma, de uma tal maneira que passa a se encontrar existindo um amor, um carinho, um grande sentimento perante essa pessoa que se encontra nos oferecendo e proporcionando e transmitindo esse amor, esse carinho que a gente tantas vezes se encontramos sentindo faltas de se encontrar recebendo e ouvindo das pessoas que se encontram ao nosso lado. Aí então parece que a gente passamos a vir se encontrar, às vezes, deixado de lado, desprezado e ignorado, mas mesmo assim a gente continuamos amando e desejando que essas pessoas que nós amamos possam se encontrar alcançando e obtendo o que eles esperam, desejam e almejam para que eles possam se encontrar felizes, já que a nossa presença possa não se encontrar fazendo parte desses objetivos que elas possam se encontrar querendo viver e presenciar e alcançar na vida delas. Por às vezes a gente não se encontrar tendo como vir se encontrar fazendo nada a favor e a respeito disso, que elas possam se encontrar esperando que nós pudéssemos se encontrarmos fazendo. Então é aonde elas passam a se encontrar se distanciando e deixando nós de lado e se afastando com uma proporção tão grande que passamos às vezes se encontrar, às vezes como não se encontrassem mais fazendo parte da vida delas, por mais que elas possam se encontrar ainda presente em nossa vida dia após dia, mas se encontrando tão distante mentalmente e fisicamente de uma certa forma, por elas se encontrarem tão frias e tão sem expectativa de poder tentar vir mudar a situação e o cenário que possa se encontrar vivendo e causando entre suas escolhas e decisões que elas possam se encontrar tendo e tomando em suas vidas, como somente as coisas físicas, terrenas e materiais pudessem se encontrar preenchendo esse vazio que se encontram dentro delas, na intenção de elas poderem se encontrarem felizes, mas aquela felicidade infelizmente momentânea que logo se passa e logo se encontra novamente da mesma forma, de cabisbaixo, triste, angustiado e revoltado com a vida por não ter dado certo como elas gostariam e esperariam que pudesse se encontrar dando, como fosse às vezes obrigatório o destino vir se encontrar favorável ao que elas tanto às vezes pratica, planta e transmite através de seus atos, atitudes, decisões e escolhas que elas se encontram tomando, sem ao menos procurarem saber quais são as verdadeiras intenções que as pessoas possam se encontrar tendo e transmitindo e oferecendo, sem ao menos procurar vir se encontrar, saber realmente o que essa pessoa se encontram sentindo a respeito dessa situação que elas se encontram vivendo, através dessas atitudes que elas se encontram tomando, por causa de algum motivo que somente elas possam se encontrar sabendo, por não conversar e não tocar num assunto sobre o motivo e a necessidade de se encontrar agindo e praticando desta forma que se encontram praticando. Mas mesmo assim a gente não deixamos de amar e deixarmos que esse sentimento venha se encontrar, se apagando e se adormecendo, como elas não se encontrassem mais tendo valor e importância para nós, como nós passamos a se importar, não tendo tanto valor e importância assim para elas. Aí então a gente passamos a tentar acabar se encontrando, fazendo o jogo delas e deixando que elas mesmas possam se encontrar, caindo em si e tendo que chegar ao ponto de parar e analisar e ver que não se encontra tão certo como possam se encontrar achando que se encontram, praticando e agindo desta forma, desfazendo e desmerecendo as pessoas que possam se encontrar ao seu lado, por elas não poderem vir se encontrar tendo como vir fazer nada a respeito do que elas esperam e gostaria que pudesse se encontrar sendo feito, para que elas pudessem vir alcançar e almejar
e apalpar o que elas tanto desejam, almejam e esperam tanto vir presenciar, viver e conquistar e realizar em suas vidas. Como o sentimento e o amor não tivessem tanta importância e valor assim, como somente as coisas físicas, terrenas e materiais pudessem se encontrar tendo mais valor e pudessem se encontrar preenchendo esse vazio e essas necessidades absurdas e ilimitadas, né, sem limite, que elas possam se encontrar às vezes querendo se encontrar, alcançando tudo de uma vez só, como fosse assim tão fácil quanto possa se encontrar aparecendo aparentemente a gente aos nossos olhos, ou somente através do que possamos se encontrar transmitindo e falando e desejando, mas não é bem assim também, porque tudo se encontra tendo, né, que se encontrar tendo uma disciplina e um certo tempo para que essas coisas possam se concluir e se diluir e se encontrar, sendo possível virar realidade. Não é assim da noite para o dia que as coisas possam se encontrar assim, sendo como a gente gostaria, porque a gente sabemos que tudo se encontra tendo que existir um certo desempenho e um certo sacrifício, assim, numa certa parte desde que não tenha que a gente sacrificar alguém para que pudesse se encontrar obtendo e alcançando tudo isso, através dessa grande soberba que possa se encontrar existindo, através da rejeição, maltratação e palavras às vezes desnecessárias que passam a se encontrar falando, achando que possa se encontrar tendo nesse direito de às vezes ofender e maltratar e maldizer e apontar as pessoas como elas não se encontrassem tendo os seus defeitos, vir se redimir e se consertar para que possa vir poder ter o que apresentar e oferecer através desse aprendizado de vida que aqui nós temos que se encontrar vivendo e aprendendo e tentando encontrar uma forma, uma solução de tentarmos resolver da melhor forma possível sem ter que chegar ao ponto de agir e praticar dessa forma, que possa muitas pessoas se encontrar praticando através dessas atitudes que eles possam se encontrar tomando, sem parar em pensar um pouquinho mais nas consequências que possam se encontrar tendo que pagar através dessas escolhas, decisões e atitudes que se encontram praticando constantemente, como não tivesse necessidade de se encontrar se preocupando com o que possa vir se encontrar colhendo futuramente através disso tudo que se encontra sendo transmitido e plantado através desses atos e reações que elas passam a se encontrar tomando, tudo por causa dessas coisas que elas pretendem e desejam tanto alcançar e obter e realizar em sua vida. Não quer dizer que tem que chegar a esse ponto, né, de chegar a agir e praticar dessa forma, porque é uma coisa às vezes irreversível, não tem muito o que fazer assim, por mais que possa se encontrar pedindo desculpa e perdão, mas não quer dizer que passará a se encontrar passando por despercebido e não passará se encontrar causando certos danos a certas pessoas através do que se encontra falando e transmitindo através das palavras que elas passam se encontrar ali, se comunicando através do que elas tanto possam se encontrar pensando e vagando em sua mente, para que a gente possamos tentar entender, né, o ponto de vista dessas pessoas que passam a se encontrar agindo através do que elas mesmas se encontram transmitindo e oferecendo através da comunicação e da convivência e do relacionamento que possa se encontrar ainda existindo, enquanto possam se encontrar ainda presente ainda, se caso não tiver que chegar ao ponto de ter que se distanciar de uma certa forma, de uma vez por toda, definitivamente, sem ter que vir levar bagagem desnecessária para que nós não possamos se encontrar se lamentando e se entristecendo, quando essas atitudes se encontrarem vagando e passando em nossos pensamentos, para que a gente possamos se encontrar escrevendo uma nova página, um novo capítulo a favor da nossa vida, para que não possamos se encontrar determinando e concluindo exatamente o que elas tantas vezes se encontravam falando e determinando em nossa vida, para que elas possam se encontrar achando que se encontrava na razão e se encontrava certo através do que elas tanto passavam e transmitiam, através do que elas se encontravam tanto pensando a respeito da nossa pessoa,
Mas aqui nós não estamos aqui para que possamos ficar debatendo e se gampeando e se destruindo um com o outro. O máximo que a gente possamos se encontrar fazendo é se distanciar, então, para que a gente não possamos se encontrar sendo atingido ou chegar ao ponto de acabar tendo que atingir essas pessoas através do que elas passam a se encontrar nos transmitindo, porque paciência se encontra tendo limite. Então, né, a gente temos que também saber distinguir as coisas para que a gente não possamos se encontrarmos sendo contaminados através das pessoas que se encontram falando o oposto e totalmente diferente do que a gente esperaria se encontrar ouvindo e recebendo através dessas pessoas que a gente tanto admira, aprecia e amamos tanto assim. Mas às vezes certas coisas que passam a se encontrar acontecendo em nossa vida que às vezes não tem explicação, aí a gente passa a ser catado de calça curta, de calças na mão, e passamos a não ter uma atitude, uma reação a ser tomada naquele momento por não esperar que pudesse se encontrar, chegar ao ponto que chegou e ter que ouvir o que passamos a se encontrar ouvindo. Através de pessoas, às vezes, que passam a se encontrar agindo através da emoção e esquecem de agir pela razão, para que elas possam vir, né, ter uma grande, como eu posso explicar? Um grande momento de reflexão para que elas possam se encontrar vendo que não se encontra agindo também da forma tão certa e correta quanto elas possam se encontrar achando que se encontra, para que possa achar que se encontra estando nesse direito de nos encurralar e de nos afrontar e nos diminuir, como se encontra diminuindo através do que se encontra oferecendo e proporcionando através das atitudes e reações que os seus corpos possam se encontrar, às vezes, né, praticando e transmitindo através da emoção que possa se encontrar sentindo dentro de si. E aí então possa se encontrar achando que as pessoas passam a se encontrar sendo o culpado de ela se tornar, se encontrar naquela situação e naquele cenário que ela se encontra, sabendo que não é bem assim, é coisa da cabeça dela ou dele. Então ele se encontra naquela situação por causa deles mesmos e por causa de ninguém mais. Porque o livre-arbítrio passa a nos induzir e nos guiar como a gente tivesse o direito de se encontrar fazendo tudo que se encontra passando na nossa cabeça e tudo que se dá na telha, mas não é assim que as coisas funcionam. A gente temos que também saber se pôr no nosso lugar e ver que a gente temos que passar a respeitar e valorizar e aceitar as pessoas como elas são, mas não quer dizer que temos obrigação de se encontrar aceitando certos tipos de coisas que eles possam se encontrar fazendo contra a nossa vontade, só para ter que vir agradar eles, para que possam se encontrar mantendo eles perto de nós por causa da carência e desse sentimento que a gente se encontramos sentindo por elas, na intenção que elas pudessem vir se encontrar mudando. Mas nada pode acontecer se elas não estiverem dispostas a poder vir fazer tudo novo e tudo diferente, poder vir se tornar uma pessoa melhor perante a sociedade, porque a gente fazemos o lugar. Então, se a gente se encontramos às vezes perturbado, angustiado e aborrecido em certos momentos e ocasiões da nossa vida, nós temos que procurar uma forma e uma maneira de poder fazer as coisas tudo novo e diferente para que possamos mudar o cenário que nós se encontramos vivendo, para que não tenha quem vir culpar-se a não ser nós mesmos. Se causa a gente passarmos a se encontrar persistindo e mantendo esses erros em nossa vida, essas imperfeições que passam a se encontrar às vezes, nos afastando das pessoas que nós amamos por causa desses atos e atitudes que elas se encontram tomando. Como elas não tivessem mais expectativa e esperança de poder fazer algo que pudesse fazer a diferença entre elas ali que se encontram reunidas, e passam então simplesmente passam a se encontrar, às vezes entregando os pontos e aí acaba dando no que dá. Fica aí nesse pé de guerra e nessa discórdia e desunião entre um e o outro, e aí então fica meio difícil e complicado de poder, às vezes, a gente tentar fazer alguma coisa para que pudesse ajudar e
e motivar e incentivar essa pessoa a vir fazer algo para que ela pudesse vir se encontrar vendo as coisas totalmente opostas e diferentes da forma que elas se encontram vendo, para que não possa se encontrar endoidando e perdendo o juízo por completamente, chutando o pau da barraca, estourando a boca do balão, e quando for ver, se encontrar com a corda no pescoço. E aí vinha um e passaram a se encontrar já logo empurrando para que pudesse logo acontecer o pior, por se encontrar sendo mais fácil e não ter tanto sacrifício assim, né? Porque é difícil a gente às vezes ter que aturar e perdoar e acabar, né? Relevando e deixando, né? No mar do esquecimento, para que a gente não pudesse vir se encontrar vendo essa pessoa como fosse simplesmente um rival, o nosso inimigo, para que nós não pudéssemos se tornar um deles, para que a gente acabasse destruindo esse elo e esse sentimento que ainda existe dentro de nós, só por causa que ela ou ele possa se encontrar num sentindo e não existindo dentro deles a favor da nossa pessoa, mas por algum motivo, por talvez se encontrar às vezes se interessando ou se apaixonando ou se envolvendo com alguém que possa vir se encontrar aceitando e proporcionando tudo que ela possa se encontrar, esperando que essa pessoa, né, pudesse vir a se encontrar aceitando os seus termos e as suas, né, as suas determinações que se encontra determinando e impondo, para que essa pessoa pudesse se encontrar ainda fazendo parte da vida dela, porque isso não, caso ao contrário, passaria a se encontrar simplesmente virando as costas e se distanciando de uma vez por todas e definitivamente, por essa pessoa se encontrar às vezes dependente ou carente desse amor e desse sentimento, possa se encontrar se tornando um brinquedinho e uma marionete na mão dessa pessoa, e ela fazer o que bem quer e no final de contas acabar valorizando e se interessando por uma pessoa totalmente diferente e oposta da forma que a gente se encontra agindo e transmitindo, por ela ter se deparado e encontrado com uma pessoa que não a passava a acatar e aceitar tudo que ela passava a se encontrar impondo, dependente da sua beleza, porque a beleza também só não significa de nada se não se encontrar tendo um diálogo, respeito, amor, carinho e atenção. A beleza só também em si não significa tanta coisa, só atrai somente olhares e desejos e prazeres sexuais de pessoas poderem se encontrar querendo se envolver e fazer que esses dois corpos possam se encontrar se unindo e talvez se encontrar tendo do encontro entre duas almas, para que talvez pudesse se encontrar tendo um entendimento e os dois pudessem se entender e poder se encontrar fazendo o que for possível para que pudesse manter essa união e esse amor e essa tensão que se encontra existindo, apesar de existir as lutas e diversidades e as indiferenças que nós temos que se encontrar, aprendendo a conviver com elas, mas não quer dizer que somos obrigados a aceitar elas só por causa desse sentimento e desse amor que se encontramos sentindo pelas pessoas que se encontram ao nosso redor e fazendo parte da nossa vida e da nossa convivência, do nosso dia a dia. É o que eu tenho a passar e dizer e a transmitir nesta noite, nesse sentido, através do que eu se encontro aqui falando e conversando com vocês através desse assunto. Não sei o que vocês possam chegar a se encontrar pensando e imaginando através desse áudio que vocês possam se encontrar ouvindo. No momento que ele se encontrar chegando até o conhecimento de vocês, para que vocês possam parar, analisar e ver se realmente possa se encontrar fazendo sentido em alguma parte que eu se encontro transmitindo e fazendo, não só esse, como os demais que já se encontram já, vocês tendo conhecimento sobre cada um deles, que passei a se encontrar fazendo e publicando, para que pudesse se encontrar na rede social, para que as pessoas pudessem se encontrar se identificando com cada um deles, apesar de tudo, de nem todos também poder se encontrar sendo igual e semelhante conforme possa se encontrar vivendo, mas que possa vir, né, dar uma clareada e abrir as suas mentes para que vocês possam parar e analisar e ver se realmente possa vir ajudar vocês em alguma parte que eu se encontro passando e transmitindo através de minhas palavras. Que Deus abençoe, que fique com Deus e até o próximo vídeo.